dia a todos. Eu sou o Diogo Nakazawa. Eu sou Renan Rederd, então vamos para o nosso próximo webinar, né? Hoje o nosso grande objetivo é trazer para vocês aí algumas informações a respeito das melhores práticas e tecnologias, né? Para esse nosso mundo de CFTV, nosso mundo de segurança eletrônica, né? Perfeito. E fiquem à vontade para irem perguntando no chat, assim, se tiverem dúvidas, tá? Fiquem à vontade aí. A gente não deve se prolongar muito também, né? É mais um overview, então uns 30 minutinhos aí, assim. E aí, se vocês precisarem de mais apoio, documentação, apresentações, depois entrem em contato, a gente vai compartilhar também isso com vocês, tá? Eu acho que já um pouquinho antes da gente começar, Diogo, acho que é só justificar o tema. Hoje o nosso tema do nosso webinar, ele é justamente para auxiliar algumas dúvidas que a gente vê que diariamente surgem, né? Seja da parte de integradores, distribuidores, né? Justamente que é o quê? Tem um projeto de segurança eletrônica, seja de controle de acesso ou de câmeras, e chega um certo momento em que você tem um empecilho e não sabe como e qual switch e seus componentes ativos utilizar, né? Então hoje a gente está aqui para dar essa força, né, bem frente a esse portfólio. Perfeito. Então, já iniciando aqui, estou estou mudando aqui os slides para vocês darem uma olhada. Então, hoje, qual que é o grande benefício dos nossos suítes, né? Por que é tão relevante você ter um suíte adequado para o teu projeto de infraestrutura de segurança, né? Justamente porque hoje, demanda de CFTV, ela vem alterando de um tempo para cá. Então, quando a gente fala um pouquinho de analíticos avançados, principalmente metadados, leitoras de placa, né, LPR, reconhecimento facial, dentre outros analíticos, nós estamos falando de uma captação de imagem constante, segundo a segundo, frame a frame. E isso demanda de uma capacidade maior do seu switch. Então, quando você utiliza em projetos desse tipo de especificação, você necessita que teu switch seja adequado, né? Então, por isso, nós colocamos como a primeira premissa que tenhamos um switch mais rápido, né? Trafegando em porta-giga. Então, aquela nomenclatura antiga, né? Não, vamos utilizar um switch fast. Bom, para determinados tipos de projeto, com toda certeza nós ainda continuamos a utilizar esses suítes fast. Mas hoje a demanda, principalmente pelo recurso de captação de analíticos, demanda uma velocidade maior, né? E só complementando, né? Você utilizando switches aí já preparado para o ambiente corporativo, você consegue utilizar o mesmo switch não só para CFTV, né? Mas você utilizar o mesmo switch para interligar outros dispositivos da rede ali também, né? Você não precisa deixar só um switch dedicado para CFTV e outro ali para conectar computadores, outros dispositivos, se o switch já é preparado e suporta um throughput para outros equipamentos da rede também, né? Um benefício que hoje a Zix ela acaba trazendo, né, complementar a isso, é justamente um gerenciamento mais fácil, né? Então, hoje você possui inúmeras formas de gerenciamento. Então, quem é acostumado a utilizar um gerenciamento de switch, né, com a configuração do seu switch, do seu equipamento ativo, pela porta console, continua tendo essa mesma tratativa. Mas nós temos outras formas de gerenciamento, dentre elas o Nebula, né? Então, é a nossa plataforma cloud, então é uma forma muito mais fácil e rápida de hoje você gerenciar, né? Não somente isso, né? Vamos dizer que se eu tenho que criar uma VLAN, né? Então, VLANs específicas, essa aqui é uma VLAN, vou utilizar o mesmo switch para diversas utilizações, né? Não somente segurança eletrônica, mas também vou utilizar aqui para, digamos, um access point, para o Wi-Fi, né? Então, você tem essa possibilidade de fazer uma VLAN de uma forma muito mais rápida e didática pela plataforma cloud também, né? Sim, perfeito. E vários outros benefícios que dá para fazer no Nebula também, né? Por exemplo, você consegue ver o consumo de PoE de cada porta.
E através disso você consegue reiniciar uma câmera à distância também, desativar o PoE e ativar novamente. Você reinicia o dispositivo que está sendo energizado via PoE, né? Dessa forma. E tudo isso assim com um aplicativo de celular, sendo em nuvem, né? Você conseguindo fazer de qualquer lugar que esteja, né? E eu acho que esse ponto é o primordial, né, Diogo? Porque antigamente o pessoal que é um pouco mais antigo, assim, sabe que era bem difícil. Você tinha que pegar equipamento por equipamento na mão, fazer a sua Sim. configuração e tudo mais. Então, hoje, você conseguir fazer um gerenciamento aonde você estiver e até pelo celular é algo inusitado, né? Então, às vezes, só para você fazer alguns tipos de testes, ter um acompanhamento em tempo real. Então, é um benefício hoje que o cliente ganha, né? Então, menos tempo de resposta, né? Sim, de forma bem fácil e simples, né? E então, principalmente quando a gente está falando em grandes quantidades de equipamentos para ser configurados, né? Sob demanda, e depois você conseguir replicar essas configurações de forma bem fácil, né? Na Exato. nuvem, né? Uma coisa só, Diogo, que eu até aqui nesse nosso slide era o terceiro ponto, mas eu acabei pulando proposital justamente por causa do próximo slide, é a porta SFP, sabe? Então, basicamente, é, um projeto de CFTV hoje passa por um N empecilhos, né? E eu vou até lá aquela informação do SFP juntamente com esse nosso slide atual aqui, porque também continua sendo às vezes uma dificuldade do pessoal, que é justamente, poxa, eu vou utilizar aqui um switch, maravilha, mas às vezes ele não se atenta a um pequeno detalhe, que é justamente a parte do seu cabeamento, né? Então, muitos eu sei que estão aqui na reunião, que eu conheço aí de longa data, né? São bem técnicos, né? Então, eles têm esse conhecimento à ponta da língua, mas às vezes é bom informar para os demais, entende? Que é justamente o quê? Hoje nós temos o cabeamento metálico, que ele tem uma limitação, né, de distância, uma limitação de distância aí de 100 metros, né? Então o cabeamento metálico ele tem essa certa limitação, né? Tem em normas e tudo mais, hoje não é o foco, então eu vou passar de uma forma bem simples mesmo, né? Mas qual a informação que eu gostaria de trazer para vocês? É justamente nas longas distâncias. Acima desses 100 metros, como que eu vou fazer a comunicação para os meus dispositivos? Então, a gente vai utilizar justamente aquela porta SFP que eu tinha mencionado, né? Então, é a partezinha ali de baixo, onde a gente menciona as fibras, né? Então, apenas um detalhe, tá? A distância ali depende de fabricante a fabricante, mas isso aqui é uma média das distâncias dos fabricantes de cabeamento óptico, né? Quando eu menciono OM, eu estou falando de uma fibra multimodo, né? Então, uma fibra que hoje tem uma distância um pouco menor, né? Mas para longas distâncias acima de 400 metros, a gente já está falando de uma fibra monomodo, né? Então, o que eu gosto de trazer aqui para vocês é que, justamente quando você for fazer o seu projeto de CFTV e você tiver que fazer essa interligação pela uma porta SFP para longas distâncias, utilize o SFP, o nosso transceiver, né? Adequado, seja ele uma velocidade de 1 giga e por aí vai, né? Mas que ele seja adequado para a fibra que você vai utilizar, tá certo? Então, são detalhezinhos que às vezes na hora de formular o projeto pode ser que fique despercebido, mas eu gosto de mencionar que sim, tem como interligar um projeto de segurança eletrônica a mais de 100 metros, né? Não vamos ficar limitados apenas ao cabeamento metálico, né? E a gente vai fazer isso através da sua porta uplink SFP, tá certo? Perfeito. E só complementando, né, que assim, os nossos suítes, então, eles possuem essa porta SFP, como a gente vai ver aqui à frente, né? E assim, se qualquer dificuldade que vocês tiverem também no dimensionamento do projeto, qual SFP eu uso, se é monomodo, se é multimodo, a gente consegue auxiliar aqui com nossa equipe técnica também, tá? Exatamente. Eu acho que até recentemente foi gerada uma dúvida, justamente por causa que quando você pega a descrição de um SFP, de um transceiver, né,
vem uma sopa de letrinhas. Então, acho que foi nessa semana mesmo que o pessoal veio nos perguntar. Então, eu acho que quando tiver dúvidas assim, por favor, entre em contato conosco mesmo. A gente está aqui para ajudar vocês, tá? Então, a gente ajuda para dimensionar o projeto da forma correta, tá certo? Mas então vamos falar um pouquinho de topologia, tá certo? Porque eu acho que nada melhor do que trazer para vocês o cenário de como ocorre na prática mesmo, né? Então, a gente vai trazer alguns cenários aqui de como é o ideal a ser feito a instalação e integração das soluções dentro do seu projeto. Dentro dessas topologias que nós vamos apresentar hoje, eu acho que uma das que mais é utilizada hoje é a Smart City, né? Então, justamente em câmeras com analítico avançado, né? Então, aqui a gente trouxe um desenho na qual eu vou começar lá pelos prédios, né? Então, a gente tem um postezinho com 4 câmeras, né? As 4 câmeras com metadados, então fazendo um monitoramento de uma cidade, capturando as faces, as placas, né? E ao mesmo tempo nós estamos ali com um switch é, com uma quantidade baixa de portas, né? Então vamos falar um pouquinho desse switch. Para uma Smart City, geralmente a gente utiliza um switch de pequeno porte, né? Que ele aguente uma temperatura necessária, né? Porque ele vai ficar dentro de uma caixa hermética. E a recomendação é que esse switch ele já forneça alimentação pelo cabo de rede. Então, pelo seu cabo, que no caso seria as portas PoE. Então, aqui nós estamos mencionando que é um switch de 8 portas, portas PoE, e como ele vai estar espalhado no meio de uma cidade, ele vai ter que chegar a uma distância maior que 100 metros. Então, por esse motivo, esse seu switch ele tem que ter necessariamente uma porta SFP para você fazer a sua interligação por fibra. Então, esse nosso desenho aqui mostra justamente isso. Então, aqueles nossos traçados em vermelho, no caso, é uma fibra, né? Que ele está fazendo um uplink em um switch, que daí aqui é um switch core, né? Que pode estar fazendo todo o gerenciamento da sua infraestrutura. Então, como que nós simbolizamos aqui, né? Trouxemos esse switch desse FTV juntamente com uma rede empresarial, seja ele uma rede de um prédio, né? Ou algo do gênero. Então, ali, além de uma das portas SFPs estar interligando o seu projeto de CFTV, a outra porta SFP desse teu switch core está interligando a parte interna da empresa, né? Com parte de Wi-Fi, computadores, câmeras e componentes de uso cotidiano, né? Perfeito. E só mostrando essa topologia aqui, pode ser simulado uma praça, por exemplo, uma praça pública. E isso pode ser passado para vários outros pontos, várias outras praças, né? Se você olhar esse switch que está ali alimentando o poste com as câmeras, ele tem 8 portas PoE e 2 SFP, né? Então ele está recebendo uma SFP do switch core, uma fibra, né? E ele tem outra porta que ele pode passar essa fibra para uma outra praça, para um outro switch desse mesmo porte, né? E essas outras portas, ele pode, além de alimentar a câmera, ele pode ter uma, duas portas ali alimentando um access point outdoor, por exemplo, que ele vai fornecer Wi-Fi para a praça e já ter o monitoramento ali com as câmeras, né? Então, é uma solução que acaba se completando como um todo, né, para Smart Cities. E a gente tem alguns cases aí aqui no interior de São Paulo, em Tarumã, Araraquara, Bragança Paulista, a gente tem algumas prefeituras que utilizam exatamente essa topologia aí como estrutura para Smart Cities, né? Você falando, Diogo, fez me lembrar uma coisa, que esse switch ele tem 2 portas SFPs, né? Então a gente consegue fazer uma topologia anel. Então, para quem não sabe muito bem, o anel ela é uma forma que você vai interligando um switch no outro, fechando a sua comunicação e o seu último switch que estiver aqui na ponta, ele interliga com o primeiro switch. Então, por que isso?
para que você não tenha nenhum empecilho caso na sua infraestrutura você rompa uma fibra ou algo do gênero. Então, se romper a fibra do início, não tem problema, porque você fechou um anel, né? Então, você interligou em círculo, né? Então, você continua tendo comunicação, seja de um lado ou do outro, né? Então, é legal mencionar isso daí, porque às vezes o cliente precisa de uma redundância, né? Então, você vai fazer essa sua redundância pelas portas SFPs. Perfeito. Seguindo aí, né? Próximo slide. Mostrando justamente esse switch que a gente já acabou comentando um pouco, né? Acho que a gente não precisa perder tanto tempo nesse slide, mas basicamente é um switch com 8 portas Giga PoE, né? Duas SFPs de 1 GB. Então, como a gente tinha comentado, aceitando fibra tanto monomodo como multimodo, né? O transceiver que você vai escolher é quem vai comandar isso. Então, é um switch gerenciável com um custo-benefício muito bom para esse tipo de projeto que a gente está falando aí, né? Hoje é um dos modelos mais vendidos, né? Esse é um dos mais vendidos hoje, é um dos nossos modelos carro-chefe aí, né? Produto com 5 anos de garantia também, né? Ah, apenas um detalhe. Esse modelo aqui, eu acho que é o único que a gente vai mostrar hoje que não tem o seu gerenciamento na Nebula, tá? Então, ele é um gerenciamento direto no teu navegador ali, né? Então, você coloca o IP do seu switch e você faz toda a sua configuração por lá, tá? E aquela fotinho ali no computador, ela é justamente a tela inicial do gerenciamento do seu dispositivo. Já trazendo um outro cenário para vocês, isso aqui eu acho que é legal de mencionar porque acontece muita dúvida a respeito disso. Eu sei que tem muito texto ali, a gente vai resumir justamente tudo que está mencionado, mas o que que nós trouxemos? Um condomínio, né? Então, nós sabemos que hoje em dia existem muitos condomínios de alto padrão, luxo, né? E ao mesmo tempo você precisa fazer todo o perímetro. Então você precisa ter a segurança de todo o perímetro desse condomínio e ao mesmo tempo entregar mais do que isso dentro dessa sua infra, né? Você precisa também fazer um tráfego de Wi-Fi. Então, no caso, nós trouxemos o mesmo switch, então esse GS190010HP, para simbolizar a segurança do perímetro desse nosso condomínio. Contudo, uma das nossas portas ela está interligada com um Wi-Fi, né? Justamente porque estamos utilizando a mesma rede, mesma infraestrutura para fazer a interligação de Wi-Fi outdoor para todos os condôminos, né? Para todas as pessoas que moram ali. O que que eu acho legal de trazer nessa imagem é que, às vezes, a distância de um Wi-Fi para o outro não compensa você fazer essa interligação cabeada. Falando do Wi-Fi agora, né? Então, eu tenho um projeto de CFTV ao qual eu agrego um valor a mais interligando um Wi-Fi e os seus access points, eles estão interligados por rede mesh, né? Então, sem ter a parte de cabeamento metálico passada, né? Então, ali você tem a sua infraestrutura feita de câmeras e uma porta destinada daí para um access point e esse access point interligando outros access points sem ser cabeados, né? Então, eles fazendo essa transmissão via Wi-Fi, né? Perfeito. Aqui nesse exemplo, né, a gente tem alguns access points aí que são modelos de Wi-Fi 6, né? E também tem alguns exemplos que você consegue utilizar nessa mesma estrutura modelo de access point indoor também. Então, para, de repente, galpão, quadras, né, que tem no condomínio, salão de festas, você consegue interligar também tudo na mesma rede, mesclando, né, access points indoor e outdoor com gerenciamento unificado em nuvem também, né? Então, tendo uma rede única para o condomínio, né? O que eu gosto de trazer também é que aqui é uma imagem um pouco mais simples e que nós não trouxemos todas as soluções que nós temos. Mas caso haja necessidade de colocar uma câmera PTZ,
dentro do nosso portfólio, nós também temos, digamos, injetores PoE de 60 watts, 30 watts, né, para atender essa demanda, tá? Apenas para conhecimento também, tá bom? Perfeito. Acho que em breve a gente vai mostrar também os modelos de suítes que já suportam esse tipo de câmera, né? Eu acho que o Matheus fez uma pergunta ali para gente. Qual o equipamento que devemos colocar no switch? 8 portas para interligar o Wi-Fi sem cabo. Então, no caso, digamos que nós temos 7 câmeras, nós vamos ligar as 7 câmeras no switch e vai sobrar uma porta. Essa uma porta nós ligamos um access point, né? Então, esse primeiro access point, ele tem que estar ligado por cabo. Os demais access point, eles não precisam estar ligados por cabo. Nós fazemos uma configuração chamada mesh, em que ele replica a configuração do primeiro. Então, o primeiro ele acaba mandando o sinal e os demais são, digamos, entre aspas, um escravo, né? Então, eles copiam a configuração do primeiro, né? Então, fazendo com que você estenda e alastre toda a sua configuração entre a sua rede de access point, né? Não, perfeito. O Matheus perguntou qual é o equipamento, né? Então seria um access point outdoor mesmo, que você liga, e aí os outros também, access points outdoor, que fazem essa comunicação via mesh, né? Então seria o mesmo modelo de AP outdoor, tá? Se quiser passar, Renan, por slide. É, Isso, o Lavis perguntou aqui, né, se existe queda de velocidade e performance entre o primeiro AP até o último. Sim, quando você faz essa configuração em mesh via Wi-Fi, você está dividindo a banda Wi-Fi, né? Então ele perde um pouco da performance do Wi-Fi, porque parte do throughput dele de Wi-Fi que ele ia disponibilizar para os dispositivos conectar, ele está sendo utilizado para fazer o mesh entre outro AP. Então ele vai perder um pouco de performance, sim, Lauris, nessa interligação. Trazendo para vocês agora um outro cenário, que é o cenário industrial, nós estamos trazendo para vocês alguma novidade aqui. Então, a gente resolveu trazer dentro de um webinar, né? Uma novidade que ela vai ser lançada agora, que é justamente os nossos suítes industriais, né? Então, esse ambiente industrial, você precisa ter uma especificação muito clara e da seguinte maneira. Geralmente, o ambiente industrial ou ele tem uma temperatura muito baixa ou muito elevada. Então, os nossos suítes industriais, eles possuem especificação de menos 40 até 70 graus, justamente para atender essa demanda em ambientes mais hostis, né? Apenas lembrando que são 2 modelos que nós estamos trazendo para o portfólio, um modelo de 4 portas PoE, né? E um modelo de 8 portas PoE. O de 8 portas, ele vai ter 4 portas SFP e de 4 portas PoE vai ter uma porta SFP, tá certo? Só voltando aqui, o Laurence perguntou se tem algum cálculo que dá para a gente saber quantas câmeras, dispositivos dá para se conectar no AP com qualidade, né? Nessa forma do mesh, eu entendo, né, Laurence? Isso daí a gente precisa analisar caso a caso, porque vai depender muito da distância que vão estar interligados esses APs, né? Obviamente eles precisam ter visada, campo aberto, tá? Entre eles ali. E vai depender muito da distância que eles vão estar conectados para a gente fazer esse cálculo. Mas aí a gente analisa projeto a projeto com a nossa equipe aqui, porque vai depender muito do ambiente mesmo, né? De como vai ser a instalação, de qual tipo de equipamento e tudo mais, né? Então, não tem assim um padrão para falar, mas aí a gente analisa caso a caso aí nos projetos. E apenas complementando o que o Diogo falou, nós temos uma equipe de pré-vendas e pós-vendas, né? Então a gente tem uma equipe que dá todo o suporte também em determinados projetos, tá? Então, qualquer dúvida, olha, tem uma demanda X, Y, Z, traz para a gente trabalha junto com vocês, certo? Exatamente. Então, são funcionários aqui das Axel mesmo, tá? Não é nada terceiro para a gente fazer esse tipo de trabalho, são o pessoal das Axel mesmo. Então, a fotinho dos 2 switches são lançamentos e acredito que nos próximos meses, aí, início do ano que vem, vocês já vão ver aí no nosso portfólio, né? Mas são suítes um pouco mais robustos justamente para atender essa demanda industrial, tá certo? Um ponto legal
é justamente o PoE, que é um PoE Plus de 30 watts. Então, em determinados casos, câmeras com uma especificação um pouquinho superior, eles já atendem essa demanda, tá bom? E eles são padrão trilho DIN. O que que isso significa? É o mesmo trilho de disjuntor. Você pode colocar num quadro de energia um switch desse, tá certo? Perfeito. Só exemplificando o mesmo injetor PoE e o mesmo switch em um outro cenário, né? Então, aqui esse nosso cenário que nós trouxemos é um cenário de usina, né? Fotovoltaica e solar, né? Então, muitos clientes solicitam para a gente a especificação de um produto que seja que consiga ingressar dentro desse tipo de projeto. Em alguns casos, nós ingressamos com o switch GS 1900, porque às vezes são ambientes que não são tão quentes, né? Em alguns casos, a gente indica daí já esse novo portfólio que vai ser de switch industrial. Então, depende muito da sua especificação, onde você vai instalar mesmo, mas nós temos agora esses dois novos modelos e em alguns casos nós utilizamos mesmo o GS 1900, que acredito que a grande maioria já conhece esse produto. Tá. O Alex perguntou aqui se suporta DC, né? E qual range? Sim, a alimentação dele é DC, né? De 12 a 58 volts. E o budget de PoE dele é 240 watts, tá? Desse switch de 12 portas, né? Show. Trazer para vocês um pouco da linha superior, né? Então, até então a gente estava falando de uma linha de produtos de menor porte, né? Então, menor quantidade de portas e também um gerenciamento muito mais simplificado. Agora eu trago para vocês duas linhas que são as linhas de maior aderência, acredito, né, hoje em dia, né? Então, a linha GS 2220 e a XGS 2220. Qual a diferença de uma para outra? Justamente que em ambas nós temos quatro modelos, né? É, na qual a GS ela é giga, né? E na XGS nós temos 10 giga. E ambas as linhas são modelos de 24 ou 48 portas com PoE ou sem PoE, tá certo? Então, isso é um ponto bem legal de mencionar. Outro detalhe, na linha XGS, nós já estamos falando aí de equipamentos com portas multigiga, né? Então aqui a gente já tem equipamento que possibilita a comunicação, seja ela em 1 GB, 2,5 GB, 5 GB ou 10, né? E também a respeito do PoE++. Então aqui a gente já tem algumas portas destinadas também para 60 watts, certo? Esse é um portfólio, então, de suítes que eu comentei lá atrás, né? Então, ele é um portfólio de suíte para corporativo. Então, ele complementa os projetos de CFTV, mas são suítes que você pode utilizar no rack tranquilamente para você interligar toda a sua rede, sua infraestrutura, para interligar servidores, firewall, toda a rede, né? Não só equipamentos ali de CFTV, né? E o legal é que você unifica tudo isso no mesmo gerenciamento, né? Então, aqui, trazendo para vocês algo um pouco mais usual, né? Digamos, hospedagem, né? Então, estamos falando de um hotel. Nesse hotel, eu vou ter, do meu access point, então, eu vou ter toda a minha rede de Wi-Fi, eu vou ter meus equipamentos de câmera, né? Eu vou ter também, dentro do quarto dos hóspedes, a parte de IPTV, algo destinado também para TV, o pessoal assistindo e tudo mais, né? E em alguns casos também, alguns telefones VoIP, os computadores da recepção e por aí vai. Então, nós estamos falando de uma rede muito maior e abrangente, você interligando soluções, né? Desde a parte do CFTV, juntamente com os demais. Então, o que que nós utilizamos? Nós utilizamos aqui justamente a linha XGS como principal, né? Porque ele é um Layer 3, né? Então ele vai ser o seu core, né?
onde você vai fazer toda a sua configuração, né, de VLANs e dentre outros que eu não vou entrar no mérito agora, mas futuramente a gente pode fazer um bate-papo com quem quiser aí específico, né? E abaixo a gente segue com outros suítes daí de borda, né? Justamente para você fazer a interligação andar a andar com os seus dispositivos. Então aqui nós estamos interligando suíte a suíte com cabo com fibra, né? Justamente porque se a gente pensar que a cada andar eu vou ter um switch, às vezes eu posso passar desses 100 metros que nós falamos lá no início, né? Então a interligação vai ser pela porta SFP. E quando a gente menciona andar a andar, desse switch nós interligamos os demais componentes daí com cabeamento metálico, né? Dependendo de cada um da sua demanda, tá certo? Não, perfeito. E só falando mais uma vez desse ponto aqui, né, que esses suítes, então eles têm um throughput aí preparado para você interligar vários outros dispositivos, né? O que você não conseguiria fazer se você tivesse, por exemplo, suítes fast, só alimentando as câmeras ali, você precisaria de um outro suíte com maior throughput, mais robusto para interligar o resto da sua rede, né? Exato. Eu acho que é legal de mencionar ali que nós, nessa nossa imagem, bem no meio ali, a gente colocou um XGS 2220 30 HP, né? Então, os modelos que têm HP no final, eles têm PoE, né? Então, por que foi colocado esse dispositivo? Justamente porque ele também tem uma outra coisa, que é a porta multigiga. E ali no meio a gente colocou um access point Wi-Fi 6 com porta uplink 2,5. Então, foi proposital, né? Então, além de fazer toda a interligação das nossas câmeras, nós também ligamos, nesse switch, os nossos access point já com um throughput correto, né? Perfeito. Trazendo para vocês também o XGS 4600, esse aqui na topologia anterior ali era o nosso core, né? Justamente porque é um equipamento mais robusto, né? Então ele é um topo de rack, ele é um Layer 3 que já vem com fonte redundante, e hoje ele possui umas especificações muito confiáveis, né? E assim de tamanha robustez. É um equipamento que hoje você já consegue trabalhar ele empilhável, né? Então, algumas pessoas me perguntam o que é empilhável. É justamente quando você interliga um switch no outro. Então, até 4 switches você interliga e no seu software você vê como se fosse um switch só com muitas portas, entende? Então, você empilha um equipamento no outro e você faz toda a sua estrutura da sua rede Layer 3, né? Perfeito. E aí esse modelo ele tem 24 slots SFP, né? Então você consegue fazer a interligação ali de todos os switches com fibra, né? Perfeito. Para a gente ir finalizando aqui também, né? Acho que os últimos cenários aqui, para a gente não passar do horário aqui, né? Nós trazemos para vocês daí o outro lançamento que vai ocorrer agora no mês que vem, que é o XMG 1915. Esse aqui é um equipamento de... Eu vou até pular aqui, vamos É, mostrar a carinha dele mesmo, né? sim. Esse aqui é o lançamento que ocorre no mês que vem. Então, ele é um switch de pequeno porte, do tamanho do 1900, né? Mas ele já é um switch multi-giga. Então, nós estamos falando de 8 portas 2.5, né? Mais duas SFPs de 10 GB. Sem mencionar que o seu PoE aqui, ele é plus plus, então ele chega até 60 watts, né? Esse produto aqui, ele foi muito solicitado e nesse ano mesmo, lá na Inglaterra, ele ganhou o prêmio como produto destaque do ano de 2024, ganhando dos demais fabricantes, né? Justamente porque ele é um produto de baixíssimo custo, já integrado no Nebula, entregando uma velocidade de porta diferenciada, né? Para quem, eu sei que a gente já mencionou, né? Mas justamente essa porta de 2.5 já é destinada para Wi-Fi 6, 6E e 7. Então já é um produto aí que está sendo visado para um mercado de access point um pouco mais robusto e também atendendo algumas demandas de PoE de câmeras que solicitam uma alimentação maior,
né? Então, digamos, se eu tiver que ligar uma PTZ, eu consigo, justamente por causa das suas portas de 60 watts, tá? Então, isso aqui era algo que o pessoal nos solicitavam e agora a gente tem no portfólio um produto bem robusto para entregar ao mercado. Perfeito, perfeito, Renan. E só complementando, né, as portas de 2.5 GB, como o Renan já mencionou, né, os access points de Wi-Fi 6, inclusive do nosso portfólio, onde a uplink é de 2,5, hoje o pessoal não utiliza o throughput máximo do equipamento, né, porque eles interligam em suítes de 1 GB. E o access point ele já tem a porta de 2,5. Então, para ambientes ali onde você tem ali 4, 5 access points desse, você pode pegar um switch de pequeno porte, que seria esse modelo, e utilizar o throughput máximo dos equipamentos, né, na parte de Wi-Fi. Então, ele é um equipamento que vai complementar muito bem essa infraestrutura de Wi-Fi 6, aí, Wi-Fi 7 também, tá? Acho que é isso, né, Renan? Eu acho que é isso. Então, vou agradecer a todo mundo, né? E vou abrir agora o nosso chat para caso alguém tenha alguma dúvida, né? Acho que o pessoal foi perguntando aí também durante, né? Mas fiquem à vontade se tiverem mais alguma dúvida. Depois esse webinar fica gravado e vai ser disponibilizado no nosso canal do YouTube. Todo mundo que participou aí também vai receber um e-mail com o link, né? E essa apresentação. E se precisarem de mais informações aí, fiquem à vontade para nos contatar, tá bom? Agradeço aí a presença de todos também aí, o tempo de todo mundo. Até o próximo webinar, pessoal. Obrigado, viu, Valeu, pessoal? obrigado.